Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, hoje e sempre. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Transformação pela Palavra, onde trazemos mensagens bíblicas e ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem intrigado a humanidade desde sempre, o propósito da vida. O que é propósito? O propósito pode ser definido como motivo ou razão para a existência de algo ou alguém. Em outras palavras, o propósito é o que dá sentido e direção à nossa vida. Na Bíblia, vemos que Deus tem um propósito para cada um de nós, e que Ele nos criou com um propósito específico em mente. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso significa que, embora possamos ter muitos planos e desejos, o propósito de Deus para nós é o que realmente importa e é o que deve guiar as nossas escolhas e decisões. O propósito segundo a Bíblia. A Bíblia é a fonte de sabedoria e verdade que nos revela o propósito de Deus para a humanidade. Vamos explorar algumas passagens bíblicas que falam sobre o propósito da vida e nos ajudam a entender melhor essa questão. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa passagem nos mostra que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e que, portanto, temos um propósito divino e específico para a nossa existência. Efésios, capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa passagem reforça a ideia de que Deus tem um propósito específico para cada um de nós e que Ele nos preparou para cumprir boas obras. João, capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nessa passagem, Jesus diz que nos escolheu para dar fruto e que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome nos será concedido, desde que estejamos alinhados com o propósito que Ele nos designou. Essas passagens bíblicas nos mostram que Deus tem um propósito para nós e que devemos buscar conhecê-lo e cumpri-lo em nossa vida. Nosso propósito é glorificar a Deus. A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram criadas por e para Jesus Cristo, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e que nosso propósito é glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Quando entendemos isso, nossa vida ganha um novo significado e propósito, pois passamos a buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa passagem nos mostra que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, inclusive as atividades mais simples do dia a dia, como comer e beber. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa passagem nos ensina que devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e buscando agradá-lo em todas as nossas ações. Quando entendemos que nosso propósito é glorificar a Deus, passamos a viver de forma mais consciente e intencional, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. Nossa vida passa a ter mais sentido e significado quando buscamos cumprir o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Como descobrir seu propósito? Muitas pessoas se perguntam qual é o seu propósito de vida e como descobri-lo. A boa notícia é que a Bíblia nos dá algumas dicas práticas para descobrir nosso propósito. A primeira dica é buscar a Deus em oração e meditação na palavra. Quando nos aproximamos de Deus em busca de orientação, Ele nos guia e nos mostra o caminho a seguir. Salmos, capítulo 25, versículos 4 e 5, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por te espero todo dia. A segunda dica é buscar conhecer nossos dons e talentos, e como podemos usá-los para servir a Deus e ao próximo. Deus nos deu habilidades únicas que podemos usar para cumprir nosso propósito. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando a graça de Deus em suas diversas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo.
A terceira dica é buscar servir aos outros, pois muitas vezes nosso propósito está ligado ao serviço e à ajuda ao próximo. Quando servimos aos outros com amor e dedicação, estamos cumprindo nosso propósito de glorificar a Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 40, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ao seguir essas dicas e buscar a orientação de Deus, podemos descobrir nosso propósito de vida e viver de acordo com ele. E lembre-se, nosso propósito não é algo estático, mas sim algo que pode evoluir e se transformar ao longo da vida. O importante é sempre buscar agradar a Deus em tudo o que fazemos, vivendo de acordo com o propósito. Vamos falar sobre a importância de viver de acordo com o propósito que descobrimos. É importante lembrar que não basta apenas descobrir o nosso propósito, precisamos também viver de acordo com ele. Como cristãos, devemos buscar honrar a Deus em tudo o que fazemos e cumprir o propósito para o qual fomos criados. A Bíblia nos ensina que devemos seguir em frente e esquecer o que ficou para trás, buscando alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que devemos nos esforçar para viver de acordo com o propósito que Deus nos revelou, buscando sempre agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. A citação bíblica de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14 nos lembra que o nosso foco deve estar em avançar em direção ao alvo, que é viver de acordo com o propósito que Deus nos revelou. E quando vivemos de acordo com o nosso propósito, podemos ter a certeza de que estamos honrando a Deus e cumprindo a missão que Ele nos deu nesta vida. Para concluir, gostaria de fazer uma breve recapitulação dos principais pontos abordados. Em primeiro lugar, vimos que o propósito é algo fundamental para a vida humana, pois nos dá um sentido e uma direção para viver. Descobrir o nosso propósito é, portanto, algo muito importante, e podemos fazê-lo por meio de um relacionamento com Deus e da busca por sua vontade. Em seguida, exploramos o que a Bíblia nos ensina sobre o propósito da vida, enfatizando que todas as coisas foram criadas por e para Jesus Cristo, e que nosso propósito é glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Vimos também dicas práticas para descobrir o nosso propósito e a importância de viver de acordo com ele. Por fim, gostaria de encorajar todos os espectadores a buscar o seu propósito e viver uma vida significativa segundo a vontade de Deus. Se você ainda não descobriu o seu propósito, não se preocupe, pois Deus tem um plano para a sua vida. Busque-o, entregue sua vida a Jesus Cristo e peça-lhe para revelar a você o seu propósito. Lembre-se de que viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós é a chave para uma vida plena e significativa. Por isso, encorajo a todos a buscar o propósito de Deus para suas vidas e a viver de acordo com ele, honrando a Deus em tudo o que fazem. Que Deus os abençoe em sua busca pelo propósito e na caminhada diária com ele. E agora, antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de convidá-lo para uma oração. Vamos nos unir em um momento de reflexão e comunhão com Deus, para pedir sua orientação e ajuda para descobrir nosso propósito e viver de acordo com a vontade dele. Vamos orar juntos. Querido Deus, agradecemos por nos ter criado com um propósito e por nos amar incondicionalmente. Pedimos que nos ajude a descobrir o propósito que o Senhor tem para nós e que nos dê a sabedoria e a coragem para seguir essa direção. Que a nossa vida glorifique o seu nome e seja uma bênção para aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o propósito da vida segundo a Bíblia. Espero que tenha sido útil e inspirador para você. Lembre-se sempre que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e está ao seu lado em cada passo do caminho. Que você possa buscar a Deus em oração e leitura da palavra, e descobrir o propósito que Ele tem para você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative as notificações para receber nossos novos vídeos com mensagens inspiradoras.